Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que eu estou sumida aqui do canal, mas não querendo me justificar, mas já me justificando, esse foi um tempo necessário pra mim, porque eu pude descobrir mais coisas sobre mim e mais coisas sobre Jesus. E é sobre Jesus que eu vim falar pra vocês aqui hoje. Eu quero pedir perdão pelo barulho que vai estar de fundo aí nesse vídeo, porque eu tô gravando aqui na minha sala, é o lugar mais iluminado e é onde tá ventilando mais, porque tá muito quente. Nesse tempo eu tenho aprendido muitas coisas sobre mim, e depois eu quero compartilhar com vocês, mas o que eu quero compartilhar hoje é sobre Jesus. De um tempo pra cá, parece que tudo aquilo que eu sabia sobre Jesus, assim, se desconstruiu da minha mente. Eu estou num processo de conhecer Jesus, e eu quero, até o fim da minha vida, poder a cada dia mais conhecer mais sobre Ele. Mas o que eu quero dizer pra você que tá assistindo esse vídeo é que Jesus é real. E é sobre essa realidade de quem Jesus é que eu quero falar com vocês. Por muito tempo, sério, por muito tempo eu tinha uma ideia de quem era Jesus, mas eu não conseguia fazer dele a minha realidade. Eu ouvia mensagens de pregadores, eu via vídeos de galera que eu gosto de acompanhar aqui no YouTube, eu falava, cara, eu acredito em Jesus, eu sei que o evangelho é real, mas eu não consigo me apropriar dessa realidade que Jesus é. E foi quando, em agosto desse ano, em uma das minhas piores crises, eu entrei para dentro do meu quarto, comecei a falar com Deus que eu cria nele, cria na palavra dele, mas que eu queria esse Jesus real. Eu queria que esse evangelho começasse a queimar dentro de mim, sabe? Porque eu já estava enjoada de tudo. Não é possível que Jesus era só isso. Não é possível que Jesus era para umas pessoas e para outras não. E uma frase que eu sempre ouvi, Deus ele se revela para nós na medida que nós buscamos a Ele. Cara, isso é muito verdade. Deus vai se revelar para você à medida que você abrir o seu coração para poder saber quem é Jesus. E o desejo de Jesus é de se revelar para você. Por muito tempo tentaram arrancar isso de nós, de que Jesus ele não é real. Desde o Jardim do Éden, onde Deus criou Adão, cara, Deus andava com Adão na viração do dia. Você tem noção do que é o cara ver Deus, mano? Você tem noção do que é isso? Então Deus sempre quis se relacionar com o homem, mas depois que aconteceu o pecado, esse relacionamento se rompeu. Mas ao longo dos anos, Deus quis restabelecer esse relacionamento com o homem. E foi quando Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. E Ele tem que ser a nossa maior realidade, cara. Tudo muda, o evangelho muda, a maneira de você enxergar a vida muda quando Jesus começa a ser o Jesus que Ele é. Não o Jesus que a gente ouve na igreja, não o Jesus das canções apenas. Não Jesus de livros, mas o Jesus Cristo, Filho de Deus. E mano, desde muito tempo tentam falar que Jesus não é real. Tem uma história na Bíblia, em Mateus 28, quando as duas Marias foram lá visitar o túmulo de Jesus. Jesus tinha morrido, mas ele já havia falado por muitas vezes que ele ressuscitaria. Mas a mente humana é uma mente limitada. Não consegue imaginar essas coisas. E quando as Marias foram lá, o anjo apareceu falando, ó, eu sei que vocês vieram aqui procurar Jesus, mas eu vou dizer um negócio pra vocês aí. Jesus ressuscitou, cara. Pensa só como que aquelas mulheres ficaram. Elas ficaram com medo, mas depois o próprio Jesus apareceu para elas. Pensa só, o Jesus que elas tinham visto há 3 dias atrás. A maneira como ele morreu, a maneira como ele sofreu. De repente estava ali, vivo na cara delas. Elas se prostraram, beijaram os pés de Jesus e tal. E Jesus falou para elas não terem medo, mas que era para elas avisar a galera que era para eles esperarem lá na Galileia, porque ele ia lá se apresentar para eles. Beleza, né? As Marias foram lá, estavam indo no caminho. Enquanto elas estavam chegando lá, aconteceu um outro episódio. Os soldados que vigiavam o túmulo foram lá nos superiores deles e falaram, ó, aconteceu isso e isso, e aí? O que a gente vai fazer, hein, meus anjos? O que os caras falaram? Os chefão? Ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma grana pra vocês. E qualquer um que chegar e perguntar onde tá esse cara, vocês vão falar o seguinte, ó. O corpo de Jesus não tá aqui porque quando a gente tava dormindo, os discípulos dele vieram aqui e roubaram o corpo dele. Simplesmente. Simples assim. E o que os caras fizeram? Aceitaram, né? Teve grana envolvida e tudo mais. Mas o que eu quero dizer pra você? Até hoje tentam sustentar essa mentira de que Jesus
não é real, que Jesus não é isso tudo, sacou? Sendo que Jesus, ele quer desenvolver um relacionamento com a gente. Jesus, ele não pode ser limitado, cara. A gente não pode pegar Deus, enfiar ele dentro de uma caixinha e enxergar ele assim, pequenininho, sabe? Sendo que Deus não é isso, cara. Deus, ele quer se relacionar com a gente. Ele quer se relacionar com você. Não importa aquilo que você fez, não importa nada. Ele quer se relacionar com você. Aí beleza, né? Jesus foi lá se encontrar com a galera que ele tinha mandado o recado. É claro que uns duvidaram, né? Pô, como assim Jesus, né? O cara tava morto aí, morreu de uma forma tão terrível, agora o cara tá aqui com a gente. Como assim, mano? Só que Jesus disse que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E ali Jesus começou a falar, e no final desse capítulo, cara, é a coisa mais linda do mundo que Jesus fala. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mas eu quero encerrar esse vídeo dizendo pra você que talvez você estava como eu, dentro da igreja, ouvindo canções, fazendo as minhas orações, tendo a minha vida normal, sabe? Mas uma vida muito rasa, uma vidinha muito superficial, sacou? Eu não tava, tipo assim, me apropriando da ressurreição de Jesus, cara. Porque quando a gente começa a enxergar Jesus com esse olhar de que ele tá vivo, de que ele é real, gente, tudo começa a mudar em nossa volta. Tem hora que parece que eu tô ficando meio louca. Eu quero falar de Jesus pra todo mundo. Eu quero falar Jesus, Jesus, Jesus. Porque eu tô desesperada. Porque como que eu fiquei tanto tempo da minha vida sem me apropriar dessa realidade de quem Jesus é em mim? É algo muito precioso para poder ser desperdiçado assim dessa forma. A gente não pode se contentar em apenas ouvir pregações aqui no YouTube, cara. A gente tem que viver uma vida de santidade com Deus. A gente tem que viver uma vida de intimidade com Deus. E é isso que eu quero dizer com esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido. Aconselho a você uma dica de amiga. Entra pro teu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Deus, até hoje eu conhecia você só de ouvir falar, mas a partir de hoje, Senhor, comece a se revelar a mim, Deus. Comece a se revelar a mim como quem o Senhor é. E ele vai se revelar a você assim como ele tem se revelado a mim. Cara, uma das formas mais preciosas que tem para você conhecer mais sobre Jesus é no secreto, dentro do seu quarto, falando com Jesus, sendo sincero. Você não precisa usar de palavras difíceis para poder falar com Jesus. E também através da Bíblia. Dê valor à palavra de Deus, porque ali foi onde ele deixou as cartas de amor dele para nós. Você precisa se apegar à palavra dele, porque através da palavra você vai conhecer mais sobre ele. E conhecendo mais sobre ele, você vai começar a viver só para ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei quando eu vou voltar, mas um grande beijo para vocês e tchau! Tinha esquecido de falar. Jesus, ele não é uma teologia. Jesus não é somente isso que é apresentado para você. Jesus não é um Deus mau, não é nada disso. Jesus é real, ele tá vivo e ele quer se relacionar com você. Não baseie o seu relacionamento com Jesus em só de ouvir falar. Cara, mergulha em quem Jesus é, porque ele é uma fonte inesgotável de tudo de bom nessa vida. Beijo.